a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegando, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia-lhe: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pode vigiar nem uma hora comigo? Amém? Queridos, o que Deus falou comigo foi que as nossas lutas, muitas das vezes, nós temos que passar é só entre eu e Deus. Jesus levou aqui os apóstolos para aquele lugar, e ali ele foi, que ele estava com a alma o quê? A alma estava dolorida, angustiada, sofrida. Por quê? Porque ele sabia o que ia acontecer no dia seguinte. O dia seguinte ali a Jesus era o quê? Era ser preso, julgado, trocado, não é isso? Esbofeteado, pregado na cruz. E aí ele chamou os apóstolos para ajudá-lo nessa oração e estar presente com ele. Então a primeira coisa que nós aprendemos, nós sempre temos que cantar uma canção mesmo na nossa agonia. Porque momentos antes, Jesus estava onde? A palavra do Senhor diz lá em Lucas 22 que ele estava proclamando a ceia do Senhor. E aí ele se levantou e disse: vamos ao Monte das Oliveiras. Aí eles foram para onde? Para o Getsêmani. O que eu quero dizer com isso? O que Deus quer falar para mim e para você? A aflição, o sofrimento, sabe? Agudo. Essas coisas que entram na nossa alma e causam dor, angústia, né? Ela traz aquele tormento, aquele desespero, aquele pesar, aquela tristeza. Se Jesus sentiu, você sente também. Eu quero que você entenda isso. Então, o crente não é imune a essas situações. Muitas pessoas acham que quando nós viemos para o reino de Deus e nós recebemos o Senhor Jesus, e como nós cantamos, Ele é o Senhor, parece que é um passe de mágica onde nós não vamos passar por nenhuma luta. Queridos, a única diferença é que Cristo está conosco nas nossas lutas e nas nossas dores do dia a dia, porque Ele fez uma promessa. E qual foi a promessa? Todos os dias eu estarei convosco. Todos os dias eu estarei convosco. Eu quero dizer que sem Jesus é muito difícil, mas com Jesus as coisas se tornam agradáveis, mesmo na tristeza. Mas aqui, como é que Jesus ia cantar um cântico na agonia, se aqueles que andavam com Ele, aqueles que estavam com Ele, Ele diz aqui que, olha, na angústia, olha, aqui no 33 ele fala assim: levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele não levou eles ali para ser somente uma testemunha, mas ele levou eles para quê? Para que houvesse uma comunhão naquele momento de pavor, e é o que a igreja está precisando fazer. A igreja precisa já estar na comunhão, andar junto, sabe? Quantas pessoas que nós conhecemos, quantas pessoas que a gente conhece que está caminhando assim, irmãos, que está nessa angústia e nesse pavor. Quando você vai, irmão, você faz uma visita, você vai e faz aquela obra de Deus naquela casa, sabe o que acontece? A graça de Deus entra naquele lugar, sabe? E Jesus, quando ele volta, né, ele fala assim, no 37, ele fala assim: voltando, os achou o quê? Dormindo. Serviu de uma correção para a minha vida o seguinte: desperta tu que dormes.
Deus está te dando a oportunidade de trabalhar nessa grande obra do Senhor em vários sentidos, em muitos vários sentidos, mas de vez em quando Ele vem até você e fala: por que você está dormindo? Acorda, você que está dormindo. Aí Ele fala: olha, por que você está dormindo? Você não pode estar comigo, colaborando nessa obra nem um minuto. Sabe o que Ele está dizendo? Olha, venha, participe comigo dessa grandeza que é a obra de Deus. Meu irmão, quando Deus falou isso comigo, eu comecei a olhar à volta e eu pude perceber famílias que estão com tormento, com amargura, com desespero, com pesar, com tristeza, com cargas pesadas. E o versículo que está lá, a palavra do Senhor diz que é: vinde a mim, vocês que estão cansados. Como que as pessoas vão vir a Jesus se nós não levarmos elas a Jesus, irmão? Nós temos que levar essas pessoas a Jesus. Mas aqui eu entendi pelo texto que o Senhor quis falar comigo foi que, olha, continuam dormindo. Pessoas que andam, que viram Jesus fazer todas as maravilhas. Hoje nós vimos quantos milagres que eu e você já vimos Jesus fazer, mas aqui Ele está dizendo assim: você não pode vigiar comigo. Ou seja, irmão, Jesus sentiu tudo isso. E hoje muitos estão sentindo tudo isso. Antes da crucificação, vamos lá em Mateus 26, 37. Olha o que Ele fala aí, olha, no 37. Lá no Getsemane, 26, 37, o texto é o mesmo, mas é interessante a gente ler. No 36 ele diz: em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro, aqui ele dá nome, olha, ele fala quem é, ele fala assim: Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Começou a entristecer-se e a angustiar. É muito forte, irmão. Aqui a palavra fala que ele começou a sentir uma dor de tristeza. E fala que a gente não sente isso. Fala que quando você tem um ente querido na sua casa que está enfermo, a sua alma não fica triste, a sua alma não fica perturbada. E aí a palavra de Deus diz assim: olha, angustiar, além de entristecer, a gente fica angustiado, machucado, dolorido. É isso que Deus está falando para mim e para você. Tem gente assim, nós precisamos estar junto com eles, combatendo o bom combate. Como Paulo mesmo disse: eu combati o bom combate. Quantas famílias, irmãos, estão precisando da nossa ajuda para combater o bom combate? É isso que Cristo está falando para mim e para você. Mas a gente continua dormindo. A gente vem nos cultos no domingo e acha que está bom. Está errado, irmão. Eu assisto o culto somente na internet, está bom? Não, querido, se levante de sua cama, ajoelhe, se fala com o Senhor, pergunte a Ele o que o Senhor quer. Isso é muito forte, irmão. Jesus continua sendo o mesmo. Ele é ontem, hoje, vai ser amanhã também. O dia seguinte dele era a cruz, e ele viu isso, e ele entristeceu. E hoje Ele quer que eu e você estejamos juntos nessa grande obra. Sabe por quê? Grandes tragédias não escolhem horas, nem lugar, nem pessoas, irmãos. Sabe? Simplesmente elas acontecem, irmão. Grandes tragédias vêm sobre as pessoas, irmãos. Não tem hora. Mas Jesus não diz para eu ir lá e olhar o pecado daquela pessoa. Jesus está mandando eu falar para mim e para você isso. Olha, vão e façam. Acordem. É isso que o Senhor falou para mim, sabe? Pode abater qualquer angústia, qualquer coisa que vier sobre mim e sobre você, mas eu quero te dizer que o Senhor é contigo. Mas não basta eu falar, o Senhor é contigo. Não, eu tenho que ir, porque eu represento a legalidade espiritual aqui nessa terra. Eu vou ir e vou levar o reino de Deus para essas pessoas, através de uma oração, através de um abraço. Muitas das vezes aquela pessoa precisa somente de um abraço, de uma palavra de conforto. Você entende, irmão? Sabe, a única diferença de quem passa essas angústias e tribulações e sofrem demais com o cristão é que o cristão passa cantando.
dando glória a Deus. E a gente vai andando e vai cantando e vai dando glória a Deus. Mas sabe o que a gente faz? Muitas das vezes a gente não dá glória a Deus e afasta. É porque Deus não fez isso, Deus não fez aquilo. Deus fez, irmão. A gente não quer enxergar. E Ele sempre vai fazer o melhor e vai te dar o melhor. Você entende isso? Então, o que você faria, irmão? Você cantaria um hino? Se tudo isso viesse sobre você? O que você faria se soubesse que amanhã seria uma tormenta viria sobre você? Você cantaria um hino? Lucas 22. Olha, é muito forte isso, irmão, sabe? A gente tem que aprender com a palavra de Deus, aprender com Jesus, a atitude de Jesus. Ele sentiu isso, mas eu quero dizer para você que ele não se abateu. No verso 52, (22, 52). Ele sabia que ele ia ser preso. Momentos antes, ele estava onde? Celebrando a ceia e a Páscoa. E ele foi cantando. E aqui ele diz assim, olha, quando aconteceu dele ser preso, o título em cima, né, no verso 47, fala que Jesus é preso, sabe? Aí, quando chega no 52, está escrito assim, então dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes e capitães do templo e anciãos que vieram prender-o, disse, saíste com espadas e porretes como para deter a um salteador? Vocês vieram atrás de mim para prender como se eu fosse um ladrão? Olha o que ele está dizendo. Aí no 53, diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Por que ele estava triste? Ele estava triste porque a hora de Satanás, o poder das trevas, vinha. Mas ele sabia que ele era a oferta. Ele sabia que ele era a oferta, então ele poderia ter saído dessa armadilha do diabo, mas ele caminhou para fazer a obra de Deus. Ele não olhou se Pedro estava dormindo, ele não olhou, ele apenas pediu carinhosamente, Pedro, por que você ainda está dormindo? Isso serve para mim e para você, que é a igreja. Sabe, às vezes a gente é muito religioso, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, a gente quer que o nosso culto comece às 18, termine às 19h20. Mas e se o Espírito Santo quiser algo diferente? E se o Espírito Santo quiser que o culto não seja aqui, mas que seja num lugar onde tem uma pessoa enferma, para que todos ponham as mãos sobre ela? Sabe o que tem acontecido com a igreja? A gente tem dormido, irmão. Nós temos dormido e esquecido do Espírito Santo. Jesus obedeceu em todos os sentidos. Será que a nossa vida seria, como seria? O que você faria, irmão, se amanhã seus amigos íntimos lhe faltasse com a solidariedade? Sabe aqueles amigos que não saíam da sua casa? Sabe aqueles amigos que onde você ia, tinha tudo, sabe? Aqueles amigos que entravam e saíam da sua casa, abriam a sua geladeira. Sabe aqueles amigos que você estava com o coração aberto, mas na hora do sofrimento, na hora de participar, aquilo que era para participar, porque você está com o coração angustiado, eles não estão. Aconteceu com Jesus. Aconteceu, Jesus, eles viram, os discípulos eram amigos de Jesus, porque em João 15 Jesus falou, vocês não são escravos meus, vocês são meus amigos. Sabe? E aqui nesse momento difícil, cadê os amigos, irmãos? Assim é na minha vida e na sua vida. Quando a gente adoece, quando a gente perde um emprego, quando há um pesar, algo tão ruim, quando a gente perde um ente querido, cadê os amigos, irmãos? Jesus sentiu isso. Você não é o primeiro a sentir isso, não. Jesus sentiu. E ele perguntou para Pedro, cadê você, Pedro? Sabe? Então o que você faria, irmão, quando alguém te traísse? Hein? O que você faria, irmão? Olha, no 47, volta Lucas 22, 47, diz assim, falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos doze, na nova versão internacional diz assim, um dos discípulos, presta atenção, um dos 12, sabe o que significa o número 12 na Bíblia? Significa autoridade, são 12 tribos, sabe? São 12 apóstolos.
Serão 12 tronos. Aqui é um dos 12 que tinha uma autoridade que foi confiada. E esse um dos 12 chamava Judas Iscariotes. Jesus cuidou dele, Jesus falava as palavras de amor para ele. Ele era o tesoureiro, era aquele que estava ali coordenando todos aquilo que Jesus queria. Mas olha no 47. Falava ele ainda quando chegou uma multidão e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles. Presta bem atenção, ele não estava escondido na multidão. Ele veio na frente, para quê? Para atrair, para falar, é esse aqui, ó. Um dos amigos. Quero que você entenda isso. Amigo vai te trair. Se traiu Jesus, o único que você pode confiar de verdade é Cristo Jesus. Aí ele fala assim, vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Sabe o que significa? O judeu, ele tinha um costume muito de beijar o rosto com ósculo santo. Então o que ele fez? Ele combinou, irmão, uma estratégia com o mal para beijar Jesus. Então olha como que foi a situação para identificar. Eles conheciam Jesus, irmão. Quero que você entenda isso. Eles sabiam quem era Jesus. E por que foi essa trama satânica do beijo? Porque o beijo representa o amor, a afinidade, a comunhão. E naquele momento o beijo se transformou em quem? Em uma traição, uma entrega. Então o dia seguinte para Jesus foi o quê? Foi o dia da traição, irmão. E eu e você? Mas eu nunca beijei Jesus, eu nunca traí Jesus. Sabe como que a gente trai Jesus? Quando Ele pede para a gente orar e a gente não ora. Quando Ele te chama de madrugada para orar e você não vai. Sabe quando você vê a obra de Deus precisando e você não faz. Quando você não se levanta, porque Ele precisa de você todos os dias. Então aqui a gente aprende o quê? O que você faria no outro dia se o seu melhor amigo te beijasse? O preço de uma traição, irmão. No verso 48, Jesus diz assim, Jesus, porém, lhe disse, Judas, com um beijo traís o Filho do Homem. Com um beijo, irmão, que é o símbolo do amor, é o símbolo da ligação. Então, o que Deus falou para mim foi isso, olha, eu sofri, eu senti as mesmas dores que você sentiu, que vocês sentem. Mas eu sou com vocês. Entende, irmão? Então, o que aprendemos aqui? O que você faria se amanhã seus amigos íntimos lhe faltassem com essa solidariedade? Hein? O que você faria, irmão? E o que você faria se a religião na qual você foi criado, inspirado, instruído, subitamente estabelecesse uma penalidade contra você? Bem, Jesus desde pequeno foi instruído. Salmo 119, a palavra diz que ensina o quê? A criança no caminho que deve andar. Desde pequenininho, irmão, olha, o judeu ensina. É Provérbios. Eu quero que você entenda isso, irmão. O judeu, desde pequenininho, o judeu aprende isso. Jesus foi criado aos 12 anos, ele foi encontrado lá no templo, debatendo com os sacerdotes e os anciãos. Aí, de repente, ele é penalizado. Ele é proibido de entrar na sinagoga. Ele é traído pela religião. Por isso, irmão, a religião mata. A religião destrói. Deixa de ser religioso e começa a cumprir a vontade do Senhor. Sabe? Como você se reagiria se fosse escarnecido, destruído, a sua dignidade exposta, como foi Jesus, ele foi colocado ali na sua divindade exposta, zombado com ironia? O que você faria? O que você faria, irmão? Tomado uma surra por causa que ele iria pagar o preço. Será que você cantaria um hino? Será? E nós cantaríamos um hino?
O Salmo 115 aqui, será que ele ou nós cantaríamos? Será que a gente, hoje, nós podemos dizer? Será? Então, o que Deus está falando para mim e para você é isso, olha, como que nós iríamos reagir? Se a gente soubesse que no dia seguinte, tudo isso ia acontecer com a gente, será que no dia seguinte, aconteceu uma tragédia familiar? Será que você, no dia antes, você cantaria esse hino aqui, olha, a nós, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória? Será que você cantaria, não a mim, Senhor, eu não mereço nenhuma honra, mas ao teu nome é a glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade? Foi isso que Jesus saiu cantando para ir para o Monte das Oliveiras. Olha aí, irmão, e por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? Jesus, olha essa frase. Quando a gente está passando por esses momentos difíceis, as pessoas perguntam, onde está o Deus deles? Olha o que Deus está falando para mim e para você. Faça cita. No céu está o nosso Deus, e tudo o faz como lhe agrada. Qualquer situação que nós estivermos passando, Deus sabe e está fazendo com o agrado dele para acontecer um milagre. Nós não precisamos de ir atrás de outros deuses. Faça cita. Prata, ouro são os deuses deles, os ídolos deles, obra das mãos dos homens. Nós estamos indo atrás de bezerros de ouro, nós estamos indo atrás de coisas que dessa terra. Jesus cantou esse hino, olha, mesmo sabendo que ele ia passar por tribulação, pesar, angústia, tristeza, ele foi adorar ao Senhor. Você entende, irmão? Então, o que nós estamos esperando, irmão, sabe, eu quero que você, mesmo passando por gemidos, choro, solidão profunda, cante e adore ao Senhor, porque os ídolos não têm boca e não falam. É verdade, irmão. Está escrito aqui, isso é a palavra de Deus. Não tem olhos e não veem, eles não podem ver você, porque quem vê é Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em Apocalipse, que no capítulo 1, que ele tem os olhos como chama de fogo, vê todas as coisas. Você entende, irmão? Tem mãos, olha lá, tem ouvido, mas não ouvem. Não adianta você ir atrás deles, que eles não vão te ouvir, irmão. Tem o quê? Nariz e não cheiram. Mas a palavra do Senhor diz que lá no livro do Apocalipse, que toda oração que é feita sobe como aroma agradável às narinas de Deus, e o anjo mexe naquela taça e chega como perfume agradável ao Senhor. Sabe, eu quero dizer que nas suas mãos não pode apalpar, seus pés não podem andar, som nenhum sai da sua garganta, mas o Senhor dos Exércitos tem uma voz como o som de muitas águas. Xaracanta lá, baianda lá. E o que você faria, irmão? Você cantaria? Será? Será, irmão, que a gente cantaria? Será se Jesus perguntasse para mim e para você? Você não pôde dormir, não pôde ouvir, não pôde ficar comigo ali vigiando nenhuma hora. Você dormiu? A minha dor não é importante? Quando eu li isso hoje de manhã, quando o Espírito Santo falou assim, a minha dor não é importante, eu perguntei, Senhor, mas que dor que o Senhor sente? Que dor que Jesus sente? Qual a dor, Paulo, que Jesus sente? Quando Saulo perseguia a igreja, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco e falou para ele, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Jesus sente dor. Sente dor através da igreja. A igreja sente dor, irmão. A igreja sente dor de parto para gerar novos filhos. É isso que ele está falando para mim e para você, ô Paulo. Ô Pedro, acorda. Talvez a minha dor não está sendo importante para você. Sabe, é aquele irmão que está lá doente. Para você não está fazendo diferença nenhuma. Mas para mim vale. É isso que ele está dizendo. Acorde. No dia seguinte ele foi negado pelo amigo, irmão.
Mateus 26, 58. Vamos lá. E aí a gente fica, irmão, quando acontece alguma coisa, quando alguém não te cumprimenta, quando alguém não olha para você, te esnoba, é isso que ele está falando aqui. Olha aí. É 27. O que você faria? É 26:58. 26:58. Aquele dia foi um dia de choro, um dia de gemido, um dia de solidão profunda. Sabe? Aí ele fala o seguinte, no dia da negação, 26:58 fala assim, olha, e os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, e o sumo sacerdote, onde haviam reunido os escribas. Mas Pedro o seguia de longe. De onde? De longe. Aquele que alimentou, aquele que Jesus falou assim, lança aí, ó, eu quero me emprestar seu barco. Sabe? Empresta seu barco. E ele emprestou o barco. Está vendo, irmão? Aí de repente, Jesus falou, lança a rede do lado direito. Ele viu os milagres, irmão. Ele viu Jesus expulsar demônios. Ele viu Jesus ressuscitar Lázaro. Aqui nesse momento que era para estar perto, o que aconteceu com ele? Ele ficou de longe, só olhando. Quero te dizer algo que o Espírito Santo falou comigo. Quantas vezes nós ficamos só de longe? Já parou para meditar nisso? Quantas vezes nós ficamos só de longe? Aqui na igreja nós temos a dona Aimee, né? A sua irmã Aimee, que está lá, ó. Que sofreu um AVC, está lá na casa de repouso. Nós estamos dormindo, porque nós não fomos visitar, nós não demos um copo d'água, nós estamos assistindo de longe. Você entendeu o que Deus está falando? Nós temos outras, temos a minha irmã que a gente podia ir lá abraçar, sabe, irmão? E outros anciões da igreja que a gente podia ir lá, sentar na sala deles. Muitos ficam sozinhos, irmãos. É o que Deus falou comigo, sabe? Para de assistir de longe. Vem ficar, porque eu sou o Deus de perto. Compreende? Então, é um dia de negação, sabe? Eu quero que você entenda isso. Sabe, o amigo ficou de longe. De longe, irmão. Agora, irmão, sabe o que Deus está falando para mim? No 69, no mesmo versículo, fala assim, olha, no mesmo capítulo 26, 69, fala assim, ora, estava Pedro assentado fora do pátio, aproximou-se uma criada e lhe disse, também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, negou, dizendo, não sei o que dizes. O dia da negação, irmão. Por que Jesus ficou angustiado? Por causa disso tudo, irmão. Satanás, ele quer destruir a nossa alma. E ele faz essas coisas acontecer à nossa volta para poder oprimir a nossa alma, para que a nossa alma fique abatida. Quero que você entenda isso. Mas, de repente, Jesus olhou, irmão, e viu Pedro. Aquele olhar de Jesus para Pedro transformou tudo. A palavra diz que ele saiu e foi chorar amargamente. Amigo, não deixa amigo. O que você faria, irmão? Se seu melhor amigo estivesse dormindo, estivesse olhando você de longe, te negasse? O que você faria se no dia seguinte fosse o dia da troca? No Mateus 27, põe aí, 21. Olha o que diz aí. Mas os principais sacerdotes anciões persuadiram o povo a que lhe dissesse Barrabás e fizesse morrer a Jesus. Sabe o que é isso, irmão? Foi o dia da troca. Barrabás era um pecador.
representava o pecado. Foi um dia da troca. Jesus sabia tudo isso, irmão, mas ele saiu cantando aquele hino. É por isso que nós temos que cantar o hino. O que você prefere, irmão? O que você prefere, cantar um hino? Ou fugir da situação? O dia seguinte é um dia de escárnio. Em Mateus 28, a palavra de Deus, 27 e 28, diz assim, olha o que diz aí: despojando das vestes, cobriram-lhe com um manto de escarlate, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. Jesus sabia, irmão. Colocaram um caniço. O caniço é uma madeira fraca para dizer assim: ele é o nosso rei da corte, o bobo da corte, o reino dele, olha aí, olha a autoridade que ele tem. A autoridade que ele tem aqui é fraca. Mas eles esqueceram que eles estavam falando com o Senhor dos senhores. É isso que nós temos que colocar no nosso coração. Ele fez tudo isso, irmão, passou por tudo isso. O reino dele, eles chamaram de reino fraco. O que você faria se fosse com você, no seu chamado como um ministério, né? Alguém dizer que você é fraco? Eu já ouvi tudo isso, irmão. E continuo de pé. Porque quem escolhe, quem faz é Deus. Então compreenda isso que Deus está falando para você. O reino de Jesus é inquebrável, é poderoso. Mas na véspera do dia 14 de Marcos, vamos lá, Marcos 14, é depois de Mateus. Olha o que diz aí, Marcos 14, 23, 22. Na véspera, Jesus estava fazendo isso aí, ó. Olha o que Jesus estava fazendo. E, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, e o partiu e lhe disse, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus o cálice, e tendo dado graças, deu aos seus discípulos, e a todos beberam dele. Então lhe disse: isto é meu corpo e sangue da nova aliança, derramado por mim. Olha o 26. Ele sabia tudo isso que nós ministramos aqui. Olha o 26, o versículo 26. Foi ele lido. E tendo cantado um hino. Você cantaria, irmão? O que o Espírito Santo falou comigo é isso. Você cantaria um hino, mesmo na tribulação? Nós temos que aprender, irmão. Nós temos que aprender a cantar na hora da dor, porque o louvor e a adoração é o remédio para a cura. É o remédio que transforma. E isso liga o céu com você. Quando você canta naquele momento mais difícil, o céu liga até você. Então cante, cante, cante e cante. Cante um cântico na agonia, irmão. Cante um cântico que vai te levar no céu. Cante um cântico que vai fazer tremer as bases do lugar que você estiver. Cante, cante até as portas abrirem. Cante, cante até a tormenta passar. Cante, cante até a adoração chegar no céu. E você vê anjos cantando com você, irmão. Cante, cante, não importe quem está do seu lado, não importe o que está acontecendo, apenas cante, cante, porque a adoração é para Ele, porque Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E quando você adora em espírito e em verdade, a circunstância não se importa. A água pode estar amarga, mas quando você for tomar o sal que é Cristo, vai transformar a água em água doce. Eu quero te dizer, cante, cante, cante.
está morto, ele vai ressuscitar. Cante, cante até ele trazer a cura. Cante, cante até ele entrar na sala e dizer: a minha paz eu vos dou. Cante, cante até ele ouvir a tua voz.